Olá, investidores! Sejam bem-vindos ao nosso vídeo do Panorama Matinal. Aqui você fica atualizado sobre tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Questões políticas aí que podem impactar os seus investimentos tanto no Brasil quanto no exterior. Também falamos sobre tudo que engloba as commodities agrícolas. Falamos sobre trigo, milho, soja, clima, colheita, plantio, enfim, tudo o que você precisa saber sobre a composição do preço. Falando nisso, vamos dar uma olhadinha como é que está a negociação lá em Chicago no pregão noturno. Lembrando, pessoal, Chicago a gente sempre traz aqui para vocês por que é importante, porque lá é onde acontece a formação de preço. Então, basicamente, como vocês já devem ter visto aí no vídeo do Marcelo explicando, aqui você tem Chicago como um dos fatores mais importantes para a composição do preço. Então, por isso que a gente sempre olha lá as cotações, como é que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Então, trigo hoje, uma alta de 0,46%, milho com uma queda de 0,34%, soja em queda de 0,06%, farelo com uma queda de 1,5% e o óleo de soja subindo hoje 1,24%. A gente tem algumas questões aqui nas commodities que podem explicar esse movimento mais baixista que a gente está vendo aí nos últimos dias, principalmente para o milho e para a soja. Como a colheita lá está avançando, então basicamente aqui para o milho a gente já está em 59% e para a soja com uma colheita de 76%, alguns rumores vêm crescendo no mercado. Produtores lá já reportam uma produtividade melhor do que era esperado. Isso pode fazer com que o USDA acabe tendo que mudar o seu relatório. Lembrando que no relatório passado, que deu um início muito bom aí para o movimento de alta de todas elas, mas principalmente da soja, que a gente vê aqui para trás no dia 12, essa puxada aqui foi um relatório do USDA, onde eles trouxeram uma produtividade e também estoques menores para a soja e para o milho. Caso esses rumores dos produtores lá, principalmente no leste americano, se confirmem, o USDA provavelmente tenha que aumentar aí a expectativa da produtividade e com isso a produção e também o estoque, ou seja, um relatório ao contrário do que foi esse último relatório aqui de oferta e demanda do dia 12. Isso estaria basicamente e uma pressão negativa para os preços, tá, pessoal? Por quê? Porque daí o programa deles lá que está atrasado acaba sendo um fator ainda mais complicado. E lembrando, os Estados Unidos não está conseguindo vender muito bem porque tem outras origens que são muito mais interessantes, principalmente no caso aí do milho. A gente tinha a questão da Ucrânia. Então, a Ucrânia começou a exportar navios Panamax, que são navios maiores, com capacidade de escoamento maior, e eles estavam ficando muito mais barato posto China, tá? O principal destino deles hoje é China. Porém, nas últimas horas aí teve algumas complicações, reportaram um aumento de caças russos sobrevoando essas áreas e acabou culminando num atraso e até a desistência de alguns compradores lá. Então, Brasil se torna novamente a origem mais barata e mais atrativa quando se fala de milho. E por isso a gente pode ver aí realmente essa questão lá nos Estados Unidos, com um estoque maior e uma demora aí na negociação, pode ser que a gente veja uma pressão mais baixista para os preços das commodities. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou os gráficos no dia de ontem, pessoal. A gente teve o petróleo, recuperou bem, petróleo bateu novamente naquela região que ele havia feito o rompimento, né? Aquela região muito relevante, tem um suporte muito bom aqui em 83, 84 dólares. Tocou lá naquela região e fez um movimento de alta de 1,91%. Aqui ainda temos questões envolvendo lá a crise no Oriente Médio, sobre um avanço das tropas do Israel em cima da faixa de Gaza. Isso ainda está muito lento, mas sim deve acontecer. A Rússia comunicou Israel sobre a possibilidade de uma escalada nesse conflito envolvendo aí outros países nesta guerra. E isso acaba trazendo também mais preocupações aqui para esse âmbito do petróleo, porque, de novo, lá é produzido muito petróleo no Oriente Médio. E pode acabar envolvendo os principais países produtores lá. Pode ser que a Arábia Saudita se envolva em algum momento. Enfim,
O ponto é que o petróleo está muito sensível a essa questão aí do Oriente Médio. Hoje a gente vê um petróleo fazendo um movimento de queda, entregando boa parte da alta de ontem. No momento cai 1,34%. No curto a gente já vê a média inclinando para baixo, e isso traria uma ideia um pouco mais, um viés mais negativo aqui para as cotações do petróleo. E caso ele venha novamente a testar essa região e venha a romper esses 83 dólares, a gente poderia esperar um movimento corretivo muito mais intenso aqui para o petróleo, voltando aí, quem sabe, para aquela região entre 70 a 80 dólares, tá, pessoal? Para a parte do óleo de palma, ontem ele fechou com uma alta de 0,33% e hoje fechou aí, lembrando que lá o pregão acontece durante a nossa madrugada aqui, né? Lá fechou com uma alta de 2,17%. Pode ser explicado um pouco pelo esse movimento que a gente viu no petróleo também. Para a parte do óleo de soja, tivemos uma recuperação no dia de ontem lá da Bolsa de Chicago, subiu 2,49%. Hoje, como eu comentei, já vem subindo mais 1,25%. Seria natural a gente esperar um toque aqui nessa média na casa dos 54 dólares, ou seja, mais $1 para cima quando se trata do óleo de soja. Para a soja, em grão, ontem a gente teve um pregão encerrando com uma queda de 6 cents por bushel, que vai dar 0,46%. E hoje, como eu comentei, está muito próximo do 0 a 0, mas um pouco mais para o campo negativo. Cai no momento 0,08%. O milho, comentei com vocês ontem também, a questão de que fez aquele rompimento dessa lateralização, era um rompimento que a princípio parecia ser muito adequado para a continuação de um movimento. Por quê? Porque a gente teve uma bela de uma barra aqui com muito volume, o maior volume em muitos dias de pregão, né? A gente pode colocar meses, inclusive, aqui, né? Se a gente olha para trás, foi o maior volume em cerca de 4 meses. Então, a princípio era para ser sim um movimento altista, mas ele foi frustrado. Então a gente teve os preços do milho voltando para dentro dessa congestão aqui, e a princípio o que a gente está vendo é um desenrolar para o milho voltar a buscar a mínima dessa lateralização. Será que ele passa dali? Não sabemos, é difícil de dizer, de antecipar, mas a princípio aqui a gente teria uma certa resistência e uma dificuldade em ver os preços avançando, ficando abaixo desses 4 dólares e 60 por bushel. Mas a princípio o caminho mais provável que a gente tem aqui no momento é que ele venha a testar essas regiões mais inferiores aqui no gráfico, mais próximo de 4,70 a 4,60 dólares por bushel. Isso seria mais ou menos 20 cents abaixo do que está agora. Lembrando que de bushel para soja, a gente também, de bushel para saca, a gente também tem um vídeo do Marcelo comentando como que você faz essa conversão, mas a princípio, fazendo uma conta de padeiro aqui, 20 cents daria mais ou menos aí cerca de 40 centavos de dólar por saca, ou seja, a gente teria mais ou menos uma queda, uma perspectiva de queda aqui para os próximos dias, no tom de mais ou menos R$ 2,00, R$ 2,50 por saca. Novamente uma conta aí de padeiro. Para a parte do trigo, ontem a gente teve uma queda também de 2,07% e hoje o trigo vem recuperando um pouco desse movimento, sobe 0,57%. A princípio, ele tende a continuar esse movimento de queda e possivelmente venha a testar essa região dos 5 dólares e 40 por bushel, que seria lá a mínima de setembro. Dá uma olhadinha nas bolsas, pessoal. Deixa eu fechar aqui. Então, as bolsas. Como é que ficou as bolsas lá nos Estados Unidos ontem? Ontem a gente teve o S&P trabalhando no campo positivo, chegou, está próximo aí de 1% positivo, mas ao longo do dia foi azedando, né? Então a gente viu aí o S&P fechando com uma queda de 1,44%, Nasdaq caiu 2,43%, Dow Jones apenas 0,3%. Aqui no Brasil nós também vimos uma queda acentuada de 0,82%, seguindo o panorama lá fora, né? Basicamente as bolsas, num geral lá fora, migraram para a queda no dia de ontem e a princípio hoje continuam esse movimento mais baixista. Lá para a Ásia e Pacífico a gente teve Xangai fechando com uma alta de 0,48%, Hang Seng queda de 0,26%,
Japão, queda de 2,22%, uma queda mais forte aqui para o Japão. Coreia do Sul, uma queda bem expressiva de 2,71%. E Austrália com uma queda de 0,61%. Ásia Pacífico ontem tinha um pouco mais de bom humor devido aos estímulos cotados aí pela China, que devem injetar na parte de construção civil e infraestrutura lá, né? Cerca de 1 trilhão de yuan. Muitos dizem que é um estímulo que não é suficiente, mas ainda ninguém sabe precificar efetivamente o que seria um investimento que seria propriamente dito adequado para a economia chinesa. Mas a princípio 1 trilhão de yuan ainda não é suficiente. Para hoje, na parte de futuros, lá nos Estados Unidos, a gente tem uma perspectiva de uma abertura em queda de 0,77% para o S&P 500 e Nasdaq com uma queda de 1,07%. Dólar hoje mais forte contra as principais moedas do mundo, sobe 0,27%, e também temos um dólar mais forte contra moedas de países emergentes. Porém, contra os emergentes ainda não é um movimento muito expressivo, né? Vocês podem ver aqui neste quadrante que sobe contra todos, mas sobe numa média aí de 0,2% apenas. Então, o que a gente pode esperar para a nossa abertura de mercado hoje, pessoal? Bom, como vocês podem ver, basicamente todas as bolsas caem ao redor do mundo e o dólar forte contra todas. Ou seja, a princípio, uma bolsa abrindo em queda e um dólar abrindo em alta. Dólar com um tom um pouco mais lateral aqui para o Brasil e a bolsa com um tom um pouco mais de queda mais intensa. Faltou comentar com vocês a parte do minério de ferro, né, pessoal? Hoje o minério de ferro sobe apenas 0,69% e o petróleo caiu 1,59%. Ou seja, a gente deve ver Vale e Petro trabalhando no campo negativo hoje, que ajuda a criar esse viés mais negativo para o dia de hoje. Porém, temos algumas coisas na agenda que podem mudar todo esse panorama. Aqui para o Brasil, às 9 horas da manhã, a gente vai ter a publicação do IPCA 15, que é aquela prévia da nossa inflação. Então, pega aí os últimos 15 dias de outubro e vê como é que ficou a questão da inflação. A perspectiva é que ela venha a 0,2% no mensal e venha no acumulado 5,04%. Se esses números vierem abaixo da expectativa, nós podemos ver o Brasil se descolando do panorama global, tá? Ou seja, ver a nossa bolsa subindo e o nosso dólar caindo, tá? Fora isso, a gente vai ter também às 9h30 da manhã núcleos de pedidos de bens duráveis lá nos Estados Unidos, é um dado bem relevante. 9h30 da manhã a gente tem PIB lá nos Estados Unidos, trimestral. A gente também tem às 9h30 da manhã pedidos iniciais por seguro-desemprego, outro dado extremamente relevante. E a gente vai ter também às 11 horas da manhã vendas pendentes de moradias, outro dado que veio forte, né? Os pares dele durante aí, esse mês vieram forte. Então é possível que a gente veja esse vendas pendentes de moradias também vindo mais forte. E é aquele negócio, quanto pior, melhor. Então quanto mais vendas pendentes a gente tiver aqui, mais inflação a gente pode esperar no futuro lá nos Estados Unidos e uma maior necessidade de uma taxa de juros mais alta e mais alta por mais tempo também. Ontem a gente viu, pessoal, os títulos aqui subirem forte. Comentei com vocês que na semana passada ele chegou a trabalhar, o de 10 anos chegou a trabalhar acima de 5%. A gente viu uma recuperação durante a semana, vindo trabalhar abaixo desses 5,90, porém ontem subiu muito forte e acabou, inclusive, ajudando a derrubar as bolsas aí ao redor do mundo, e a gente vê um movimento que segue nessa alta. Essas taxas de juros mais longas lá nos Estados Unidos preocupam muito, porque são taxas muito altas em padrões americanos, né? E lembrando, eles têm uma dívida, pessoal, de 33,6 trilhões de dólares. Uma dívida muito, muito grande. E para efeito de comparação, lá em 2007, 2008, quando a gente teve aquele crash mundial, que foi basicamente por conta daquela bolha imobiliária, a crise dos treasuries lá, a gente teve um patamar de taxas por 10 anos abaixo do que a gente está vendo hoje.
E naquela época, a dívida era o quê? Metade do que é hoje. Então, assim, preocupa e muito, porque taxas tão altas assim, com uma dívida absurda, eles geram um desconforto muito grande para investidores ao redor do mundo, tá? Então a gente tem que ficar muito de olho aqui. É claro que essas taxas mais altas ajudam sim no combate à inflação, porque fica mais caro de eu tomar empréstimos, ou seja, o dinheiro em circulação ele diminui. Isso acaba ajudando a controlar a inflação e até diminuir ela. Mas são taxas que são preocupantes. Isso aqui pode sim, num futuro próximo, culminar em mais quebras de bancos lá nos Estados Unidos. A gente viu ao longo desse ano mais ou menos aí 3 instituições lá nos Estados Unidos quebrando. Por quê? Porque eles têm não se programaram, basicamente, fizeram o lançamento dos títulos ali a 1,5%, 2%, e quando os investidores foram sacar esse dinheiro, eles tiveram que recomprar ele a 4%, 5%. Entendeu? Então, essas taxas de juros mais altas podem acabar, sim, num futuro implicando em mais quebras de instituições financeiras lá nos Estados Unidos, que geraria um azedume global, tá? Porém, não tem nada disso ainda efetivamente acontecendo, são só especulações por minha parte do que pode ser que aconteça no futuro. Por enquanto, apenas teorias, tá? Não deem muito peso a essa informação, mas é algo para ter uma pulguinha atrás da orelha, ok? Fora isso, pessoal, não temos mais nada de interessante na nossa agenda para o dia de hoje. Vamos ficar de olho aí na parte da manhã que tende a ser bem promissor. Grande abraço, até mais!